Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cleiton Peixer mais uma vez com vocês, dando continuidade aí então ao nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em matéria penal, né? Aí lembrando todos vocês que estamos diante da pandemia do Covid-19, por isso as aulas estão sendo gravadas aqui de casa, né? E a gente tem uma certa dificuldade com o equipamento, mas vamos superando isso. Eu acho que o mais importante nesse momento é o conteúdo, né? Porque eu imagino como vocês devem estar apreensivos aí por conta da realização dessa prova, sem data definida de verdade ainda, e uma insegurança muito grande, né? Mas vamos superar tudo isso, vamos fazer com que isso jogue ao nosso favor, né? Isso que eu falo sempre para vocês. Nós temos um pouco mais de tempo para estudar e hoje nós damos início, então, à nossa 12ª aula. E essa aula, senhores, é uma aula muito importante, porque todos nós sabemos que a prova da OAB, o motivo principal, a peça que você tem que fazer, você não pode errar, né? Então você precisa acertar a peça profissional para que você possa ter aprovação. Uma vez que você errou a peça, a sua prova está perdida, né? Mas não é só isso, também é de suma importância que você tenha conhecimento e prática para resolver as questões, né? Porque só a peça principal, só a peça prática profissional não lhe garante a aprovação. Pelo contrário, você pode chegar a atingir até 5 pontos na peça profissional, mas você precisa de mais do que isso, não é verdade? Então, só a peça profissional não te leva à aprovação. E as questões, né, que derruba muito o candidato, né, porque às vezes o candidato se perde, ou perde muito tempo para fazer a peça profissional, e isso prejudica na resolução das questões, porque quando você vai para as questões, você tem pouco tempo, você está nervoso e você acaba não conseguindo resolver as questões e aí não consegue aprovação na ordem, mesmo tendo ido muito bem na peça prático-profissional. Então, a aula de hoje, nós trataremos de questões, tá? Nós vamos fazer várias delas, da mesma forma que nós fazemos a peça profissional. Nós vamos colocar o problema para vocês, passar a vinheta, vocês devem marcar aquele tempo para resolução e depois volta para o vídeo e a gente corrige, perfeito? Sem deixar de citar para vocês aqui que você precisa dominar o tempo da sua prova. Você tem 5 horas de prova e é muito importante que você domine esse tempo. Então, o propósito desse curso é fazer com que vocês façam a peça profissional em, no máximo, aí 2 horas e meia, né? Passando lá por raio-x, esqueleto, tudo que nós estamos vendo nas aulas anteriores é muito importante. E se você conseguir fazer essa peça profissional em 2 horas e meia, você tem fôlego para resolver as questões, não é verdade? E você pode destinar pelo menos 30 minutos para cada uma. E com isso você vai conseguir resolver de uma forma mais tranquila. Nem que não consiga resolver todas as questões, você precisa pontuar, tá? Porque você não precisa tirar 5 lá na peça profissional. Você pode tirar entre 3,5 e 4, é uma excelente nota na peça profissional, porque nas questões você tem as questões divididas sempre em 2 partes, direito penal e direito processual penal. Geralmente é dessa forma que a OAB cobra vocês. E sendo assim, você tem muita chance de pontuar e fazendo a pontuação necessária para a sua aprovação. Geralmente você vai encontrar lá uma questão muito dada, muito fácil, né? Duas medianas, né? Onde vai te exigir um pouco mais de conhecimento, e uma geralmente um pouco mais difícil. Mas você não precisa desesperar, como eu disse a vocês. Por quê? Porque se você construir a sua pontuação lá naquela que é fácil e naquelas medianas, você com certeza será aprovado no exame da ordem. Na aula anterior, nós falamos de liberdade provisória, né? Falamos do pedido de liberdade provisória, falamos das considerações importantes acerca do tema, né? Fizemos a estrutura da peça e essa aula está gravada aí disponível para vocês no YouTube, a aula 11, né? Fizemos um modelo de peça e por aí
em diante. E hoje, como eu disse para vocês, a nossa aula é de questões, perfeito? E nós vamos trabalhar isso, então, com as questões. Eu preciso, primeiramente, falar para vocês do seguinte. Olha só, o candidato deve resolver, primeiramente, antes de qualquer coisa, doutores e doutoras, a peça profissional. Como eu disse a vocês, é muito importante que vocês acertem a peça profissional. Então, nós vamos resolver primeiro a peça profissional, fazendo toda aquela sistemática, aquele esquema, né, de resolução da peça, para encontrar a peça, competência, descobrir as teses e fazer a prova, tá? E depois disso nós vamos partir para as questões. E agora é o momento mais importante da sua prova, né? E nós vamos dividir essa parte de questões de uma maneira inteligente para que a gente não passe por apuros. E como que nós vamos fazer isso? Como eu disse a vocês, vocês têm que destinar mais ou menos 2h30 para resolver a peça profissional. Com isso, você terá mais 2h30 para resolver as questões. E nós temos 4 questões a resolver. Isso quer dizer que se você precisar ir até o banheiro, tomar uma água, dar uma respirada, você ainda terá 2 horas de prova para dividir em 4 questões. Isso quer dizer que você terá aproximadamente 30 minutos para resolver cada questão. Só que tem um detalhe, e isso é muito importante. Você, na resolução das questões, não pode, de maneira alguma, doutor e doutora, pular questões. Achar que aquela que você está resolvendo está difícil e partir para a próxima. Porque a próxima, com certeza, vai estar mais difícil do que aquela. E você vai pular para a próxima e vai achar que está mais difícil e depois para a próxima, e isso vai fazer com que você perca muito tempo e não consiga resolver nenhuma delas, né? Então você deve, primeiramente, fazer questões uma a uma, tá? Você tem 30 minutos para resolver cada uma delas, é tempo suficiente, doutores. Confie em mim. E olha só, uma época atrás, um pouco longínqua aí, né? Nós tínhamos a peça, a prova da OAB, com consulta à doutrina, né? Então você via os candidatos levando carrinhos de livros para a prova, né? Era muito mais complicado. E hoje vocês só têm o vade-mecum, é só ele que pode ser o seu amigo lá na hora da prova. Então, percebam, tudo que vai ser cobrado de vocês nas questões, e até na peça principal, está na lei, é texto legal, você não tem doutrina, você não tem entendimentos de doutrinadores aí para colocar na sua peça, basta você fundamentar no artigo de lei. E você também não tem jurisprudência, salvo as súmulas, né? Então é de muita importância que você passe pelas súmulas, nós vamos ter aulas para marcação do código aqui das súmulas em matéria penal, né? Mas é muito importante que você tenha as súmulas como uma fonte, né, de fundamentação para a sua prova. E nas questões, geralmente, doutores e doutoras, é cobrado muito súmula. Você, às vezes, ganha a prova por conta de uma súmula. Então, a gente não pode deixar de analisar as súmulas, perfeito? Então, olha só, você tem que destinar os 30 minutos, como eu disse a vocês, para resolver cada questão e não avançar de maneira alguma a próxima, sem tentar resolver aquela. Tá? E vocês vão perceber que uma coisa muito importante é que a OAB divide as questões em 2 partes. Ela divide a questão em direito material e em direito processual. Geralmente, vale 1,25 cada item, tá? E esses 1,25 ainda divididos em muitos pontos. Então, por isso que eu digo a vocês que vocês devem sempre buscar pontuar de alguma maneira, né? Você tem possibilidade de fazer uma pontuação, nem que você não resolva a questão completa, mas você consegue ir fazer pontos, né, diante da resolução de cada uma das questões. Então você deve estar sempre com o seu vade-mecum na mão, tá? Ali, e totalmente anotado como a gente passa para vocês aqui. Vocês devem sempre anotar o vade-mecum de vocês, e eu chamo a atenção aqui para as questões,
que você tem que estar muito atento às remissões que o vade-mecum faz, tá? Porque quando você vai resolver questões, você vai ler a questão e vai saber do assunto. Por exemplo, você vai falar de progressão de regime. Então, você vai lá na LEP, né, na Lei 7.210, e vai passar pelo capítulo lá, pelos artigos da progressão de regime. Da mesma forma, quando você trata de um crime, olha, o enunciado traz para você um crime de homicídio. Qual é o primeiro passo que você tem que fazer para resolver as questões? Ir lá no código e dar uma lida no que tange ao crime de homicídio. Passar um pouco, ir um pouco adiante, porque às vezes a resposta está ali. E sem esquecer, como eu disse a vocês, das remissões. É aí que te dá a aprovação, né? A remissão te dá a resposta. Isso está lá no seu vade-mecum. Você não pode esquecer, certo? Então, tudo o que nós falarmos aqui, você deve ir anotando, fazendo aquela grafia, né, com a canetinha marca-texto no seu vade-mecum. E eu sempre lembro a vocês que esse vade-mecum tem que ser aquele que você vem trabalhando, aquele que você vem praticando, você vem assistindo às aulas, porque é ele que vai estar com você na hora da prova, você vai estar familiarizado com ele. Não adianta você comprar um vade-mecum novo para ir para a prova, que você vai se perder. Perfeito? Então, nós vamos fazer assim. A partir de agora, feitas essas considerações iniciais, né, nós vamos efetivamente tratar da nossa aula de hoje, que são a resolução das questões. E como eu venho fazendo nas aulas anteriores com a resolução da peça principal, nós vamos fazer dessa maneira também. Nós vamos passar o problema para vocês. Vocês devem anotar o problema ou vai parando o vídeo, né? E quando terminar de ler o problema, nós vamos ver as questões e eu passo a vinheta para vocês, né? Passo uma vinheta e aí você deve, então, marcar 30 minutos e tentar resolver o problema. Passado esse período, terminou a resolução, você volta para o vídeo e a gente faz a correção. Temos muita coisa para falar aqui para vocês, temos muito trabalho e muitas questões para resolver. Então, vamos lá para o slide e para o primeiro problema de hoje. Olha lá. Bruna, nascida em 30 de março de 1999, e sua irmã Júlia, nascida em 21 de janeiro de 1998, revoltadas com o comportamento de Maria, que, segundo as irmãs, buscava um relacionamento amoroso com o namorado de Júlia, iniciaram uma discussão com esta no dia 28 de março de 2017. Durante a discussão, descontroladas por Maria ter dito que Júlia não tinha capacidade de manter um namorado, as irmãs pegaram pedaços de ferro que estavam no chão da rua e começaram a agredir Maria com golpes na cabeça, com a intenção de matar. Após a fuga de Bruna e Júlia do local, Maria é socorrida e recebe atendimento médico no hospital da região, ficando internada por 5 dias, mas vem a falecer em razão dos golpes sofridos. Perfeito? Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público oferece denúncia em face de Bruna e Júlia pela prática do crime do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, requerendo a prisão preventiva apenas de Júlia, considerando que a mesma já seria reincidente. Após a citação de Bruna e Júlia, a família das réis o procura na condição de advogado ou advogada, informando que Júlia está grávida de 20 semanas e que temem por sua saúde dentro da prisão. Considerando apenas as informações narradas na condição de advogado de Bruna, responda os itens a seguir. Olha lá. A. Qual o argumento de direito material a ser apresentado em favor de Bruna para evitar o prosseguimento da ação penal em relação à mesma? Justifique. A segunda, olha lá. Considerando que verdadeiramente estejam presentes os requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, qual requerimento deveria ser formulado ao juízo para evitar que Júlia permaneça no interior do sistema prisional? Justifique. E diz que o examinando deve fundamentar as respostas, que a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação. Perfeito? Então, olha lá. Pessoal,
como eu disse a vocês, as questões que a OAB propõe na prova, geralmente são divididas em direito material e em direito processual, e essa não é diferente. E vocês perceberam que vale 0,65 a questão A e 0,60 a questão B, totalizando aí 1,25. E todas as questões vão valer 1,25. Como eu disse a vocês, vocês têm que procurar pontuar, né? Então, desde que você responda, né? Às vezes você vai conseguir atingir a pontuação máxima no item A e não vai conseguir no item B, mas mesmo assim você está fazendo ponto, você está construindo a pontuação para a sua aprovação. Então, como eu disse a vocês, vocês já têm o primeiro exercício a ser feito agora. Eu vou passar a vinheta, né, nossa aqui, e já retorno com a resolução desse problema. Você deve fazer, como eu sempre digo, na folha de prova, naquela igual a que você vai encontrar no dia da prova, você deve responder essa questão, né, marcando no seu relógio aí, então, 30 minutos. E daqui a 30 minutos nos vemos novamente, então, para a resolução desse problema. Até lá! Olá pessoal, tudo bem? Aqui de volta com vocês, né, lá para resolver o nosso primeiro exercício de hoje, aquela questão relacionada à Bruna, à Júlia e à Bruna, né? Então vamos lá, doutores e doutoras. Eu tenho certeza que vocês fizeram como eu disse, colocaram aí na folha de prova, marcaram os 30 minutos, até terminaram antes com certeza, né? Mas, então, vamos corrigir, ver o padrão de resposta, ver a pontuação que foi dada nessa questão e ver se você conseguiu atingir aí, né, o que você precisa de pontuação e ir construindo a sua aprovação. Vamos lá para o slide, então. Olha só. A pergunta dizia assim: qual o argumento de direito material a ser apresentado em favor de Bruna para evitar o prosseguimento da ação penal em relação à mesma? Justifique e valia 0,65. Olha só, menor na data dos fatos. Percebam que a Bruna era menor na data dos fatos. Faltavam 2 dias para ela completar 18 anos. Então, nesse caso, a Bruna não responde por crime, ela responde por ato infracional. Percebam que o problema trouxe datas para vocês. Vocês têm que anotar, perfeito? Olha lá, seguindo, ó, como eu disse a vocês, cometeu ato infracional e não crime. Portanto, a denúncia contra ela é inepta, perfeito? Olha só, atentar-se aos conceitos de lugar e tempo do crime. Isso é muito importante. Aqui a gente vai mesclando, né? Respondendo as questões para vocês e entrando de vez em quando aí no direito material, no direito processual, falando algumas coisas relacionadas ao tema da questão, que isso vocês já sabem, já passaram pela primeira fase da OAB, mas aqui é muito bom lembrar, né? Isso a gente vai construindo um pensamento forte, firme, vamos lembrando das matérias, né? E você tem que atentar-se aos conceitos de lugar e tempo do crime, né? As teorias, né? E você tem lá a teoria relacionada ao lugar do crime, a teoria da ubiquidade, né? Que ela pode ser o lugar do crime até qualquer um dos lugares onde cometeu o crime, onde se concretizou, né, na consumação ou na ação. E com o tempo do crime nós temos a teoria da atividade. Considera-se tempo do crime o momento da atividade. E isso vocês devem ter na cabeça sempre a palavra luta. Sempre que se falar em lugar do crime, você vai ligar a palavra ubiquidade. E sempre que se falar em tempo do crime, você vai ligar a palavra atividade. Então, se você guardar essa palavra simples, né, de luta, você vai saber que a teoria do lugar do crime é a ubiquidade e a teoria da atividade diz relação ao tempo do crime. Então, luta, lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Isso
está lá no artigo, só um minutinho, lugar do crime, como eu disse a vocês, teoria da ubiquidade, e tempo do crime, teoria da atividade, artigo 4º do Código Penal. Vamos lá para o slide novamente, olha só. Atentar-se aos conceitos de lugar e tempo do crime, luta, né, como eu disse a vocês, lugar do crime, teoria da ubiquidade, tempo do crime, teoria da atividade. Tá? E olha só, B, a nossa questão B, então, considerando que verdadeiramente estejam presentes os requisitos previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, qual o requerimento deveria ser formulado ao juízo para evitar que Júlia, agora não estamos mais falando da Bruna, hein? Falamos da Júlia, permaneça no interior do sistema prisional, justifique. E aqui, doutores e doutoras, olha lá, lá na questão A dizia respeito a Bruna, né? Bruna. Então, lá na questão A dizia respeito a Bruna e que ela era menor na data dos fatos, né? Na data que ocorreu o crime, portanto, ela não cometeu crime, cometeu ato infracional. Agora, quando a gente passa para a questão B, nós já estamos falando da Júlia, né? E aqui estamos falando que ela está presa e qual seria a medida que você deveria tomar para que ela não permaneça presa, considerando que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, lá do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Então, aqui eu chamo a atenção de vocês para as pegadinhas da OAB, porque a OAB te induz a fazer aqui um pedido de liberdade provisória, dizendo que não estão presentes os requisitos, né, da prisão preventiva, ou a revogação da própria prisão preventiva, mas não é o caso, porque no próprio código traz para nós a resolução. E como eu disse a vocês, vocês têm o vade-mecum na mão e não pode fugir ali da letra da lei, né? Então, se estão presentes, o enunciado disse que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não tem o porquê você pedir a revogação. Mas existe outra medida. E qual é? Vamos lá, dá uma olhadinha no slide. Considerando que verdadeiramente estejam presentes os requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, qual requerimento deveria ser formulado ao juízo para evitar que Júlia permaneça no interior do sistema prisional? E olha lá. Nesse caso, deve ser requerido a prisão domiciliar. E essa prisão domiciliar está lá no artigo 318, inciso 4 do Código de Processo Penal. Perceba, eu coloquei aqui no slide para vocês, ó, não pedir revogação da prisão preventiva, ó, ficou uma revogação a mais ali, desculpem, doutores. Não pedir revogação da prisão preventiva porque não há informação no enunciado de que a mesma foi decretada, tá? E não pedir liberdade provisória, porque o enunciado que estão presentes os requisitos da 312 e 313. Está falando que estão presentes os requisitos, me perdoa aí pelo erro de digitação, se estão presentes os requisitos do artigo 312 e 313, não caberia, então, liberdade provisória. Percebam que a resolução dessa questão foi muito fácil, né? Porque você já tinha a informação ali no próprio problema que a Bruna era menor, né? Então ela não cometeu crime. E a própria questão trazia para você o que você deveria argumentar, né? Falando em direito material. E se ela não cometeu crime, não teria o porquê prosseguir a persecução penal. Perfeito? E lá no artigo, na linha B, né, no item B da questão, diz para vocês que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, 312 e 313. Então, cabe a você, candidato, ir lá no 312, 313, onde o próprio enunciado já está falando, e seguir um pouquinho adiante. E se você seguisse só um pouquinho, olha lá no 318, você já ia encontrar o pedido de prisão domiciliar, tendo em consideração que a sua cliente está grávida, perfeito? Então, vamos seguir lá no slide, vamos ver como ficou a resolução dessa questão, perfeito?
Vamos lá. Seguindo, olha lá. Padrão de respostas, espelho de correção. Esse daqui é o padrão da OAB, tá, doutores? É assim que eles colocam. Olha lá. O argumento a ser apresentado pela defesa de Bruna é que sua conduta, em tese, poderia configurar ato infracional, mas não crime sob o ponto de vista técnico, já que inimputável na data dos fatos. Inicialmente, importante recordar que, de acordo com a teoria majoritária, três são os elementos do conceito analítico do crime: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Por sua vez, a culpabilidade é formada pelos elementos imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial conhecimento da ilicitude. Prevê o artigo 27 do Código Penal que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Diante disso, Bruna, menor de 18 anos na data dos fatos, não pratica crime, mas tão só ato infracional. Isso porque o artigo 4º do Código Penal estabelece que se considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. No momento dos golpes desferidos por Júlia e Bruna em Maria, com a intenção de matar, Bruna era menor de 18 anos, logo inimputável, ainda que quando o resultado da morte já fosse maior. Percebam, doutores e doutoras, esse daqui é o padrão de resposta lá da OAB. Você não precisaria argumentar tudo isso, né, na resolução lá da sua questão. Por certo que você nem teria condição de fazer isso, porque o seu tempo é curto, você está nervoso, mas você precisa citar ao menos o mínimo, né? Dizer, olha, ela era inimputável, ela era menor de idade, ela não cometeu ela cometeu ato infracional e não crime. Então percebam que a sua argumentação não precisa ser exacerbada desse jeito, do jeito que está no padrão de resposta da OAB, mas você precisa colocar os pontos principais e fundamentar a sua resposta. Isso, com certeza, vai te dar pontuação. Vamos lá para B, então. Olha só. B. O requerimento a ser formulado é de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso 4, do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal prevê, desde a Lei 12.403 de 2011, a prisão domiciliar em substituição à prisão provisória, não sendo mais restrita à fase de execução da pena. Já com a Lei nº 13.257 de 2016, passou o CPP a prever, no artigo 308, inciso 4, a possibilidade de requerimento de substituição da prisão preventiva por domiciliar, quando a presa for gestante, não mais havendo limitação do período de gestação. Olha só, basta a condição de gestante de acordo com a lei. Assim, considerando que Júlia estava grávida de 20 semanas, cabível o requerimento. Cabe ressaltar que argumentações no sentido de revogação da prisão pela ausência de fundamentos dos artigos 312 e 313 não serão aceitas, tendo em vista que o próprio comando da questão deixa claro o preenchimento dos mesmos. Perfeito? Então, veja só, foi o que nós fizemos na explanação aqui, antes de passar para você o padrão de respostas, de forma mais objetiva, né? Falando, olha, ela é merecedora da prisão domiciliar, está lá no artigo 318, inciso 4, e eu fiz o alerta para vocês de que o pedido de revogação da prisão preventiva ou liberdade provisória não poderia ser aceito. Por quê? Porque o próprio enunciado diz isso. E nós temos que fazer com que o problema trabalhe em nosso favor. Perfeito? Isso é uma questão que nós começamos, né? Demanda muito treino, a gente vai fazer bastante, treinar bastante questões aqui, para que isso vá se tornando mais fácil para vocês. Perfeito? Vamos seguindo então lá para a pontuação. E olha só como que ficou a pontuação de acordo com a OAB. Bruna era inimputável na data dos fatos. Ou, Bruna deveria responder por ato infracional. E olha só, doutores e doutoras, quanto pontuou? 0,35. Você teve 0,35 só por falar que ela não responderia por crime, e sim por ato infracional. Tendo em vista que era menor de 18 anos na data dos fatos. Ainda que maior no momento do resultado, ou
em razão da teoria da atividade, aí já olha só, 0,20 nos termos do artigo 4º ou 27 do Código de Processo Penal ou artigo 228 da Constituição, 0,10. E aqui eu já chamo a atenção de vocês em um ponto. Olha só, ela pontuou, como nós dissemos aqui, em 0,35 se você dissesse que ela não praticou o crime, mas sim ato infracional, perfeito? Depois ela pontuou mais 0,20 pela teoria da atividade, né? E depois de citar o artigo, mais 0,10. Percebam, ainda que você não tivesse se atentado, ainda que você deixasse passar, né, e não colocasse na sua folha de resposta a teoria da atividade, você estaria perdendo 0,20. E isso, doutores e doutoras, é perfeitamente aceitável, perfeitamente comum que ocorra, porque, como eu disse a vocês, é um momento de nervosismo, né? Um momento de pressão que vocês estão ali, vocês, por certo, não lembrarão de tudo. Mas percebam que se você falou que ela não cometeu o crime e citou o artigo, você teria pontuado aí em 0,45. Você teria perdido 0,20 lá por não citar a teoria da atividade, mas estaria no jogo. Você já teria feito 0,45 num item da questão. Por isso que eu digo para vocês que vocês devem tentar responder ao máximo, porque mesmo que falte alguma coisa, mesmo que erre alguma coisa, você está pontuando, perfeito? Então, seguindo, vamos lá. Para o item B. O requerimento a ser formulado é de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, 0,50, nos termos do artigo 318, inciso 4 do CPP, mais 0,10. Então, olha só, doutores, uma questão dessa é dada para vocês, né? Uma questão é dessas fáceis que você deve buscar a pontuação para aprovação, porque percebam que só de você falar que ela deveria permanecer em prisão domiciliar e não lá reclusa, já deu 0,50, tá? Metade praticamente da questão, né? E se você fundamentar lá no artigo 318, inciso 4, que por certo você vai passar, né? E você vai fundamentar, ganhou 0,10. Então essa metade de questão estava no bolso. E se você considerar que você teria ainda aquela questão anterior de não citar a teoria da atividade, você teria conquistado 1,05 pontos nessa questão. E isso pode fazer toda a diferença lá na hora da sua aprovação, perfeito? Vamos seguindo então, olha lá. Segundo problema, e aqui a gente já começa para a segunda questão e vamos fazer desse jeito que fizemos anterior, tá bom? Vou passar aqui para vocês, nós vamos ler juntos, depois passo a vinheta e volto para a correção, perfeito? Vamos lá então, olha lá, no dia 6 de abril de 2017, João retirou Clara, criança de 11 anos de idade, do interior da residência em que esta morava, sem autorização de qualquer pessoa, vindo a restringir sua liberdade e mantê-la dentro de um quarto trancado e sem janelas. Logo em seguida, João entrou em contato com o pai de Clara, famoso empresário da cidade, exigindo R$200 mil para liberar Clara e devolvê-la à sua residência. Perfeito? Olha lá. Após o pai de Clara pagar o valor exigido, Clara é liberada e, de imediato, a família comparece à delegacia para registrar o fato. Depois das investigações, João é identificado e os autos são encaminhados ao Ministério Público com o relatório final de investigação, indiciando João. Após 90 dias do recebimento do inquérito, os autos permanecem no gabinete do promotor de justiça, sem que qualquer medida tenha sido adotada. Considerando as informações narradas, responda na condição de advogado da família de Clara aos itens a seguir. Olha lá. A. Considerando que o crime é de ação penal pública incondicionada, com a medida a ser adotada diretamente pela família de Clara e seu advogado em busca da responsabilização criminal de João. Justifique. Vamos para B. Em caso de inicial acusatória, qual infração deve ser imputada a João? Justifique. Então,
percebam, doutores e doutoras, olha só. Mais uma questão aqui para a gente trabalhar, para a gente discorrer. E eu sempre digo aqui para vocês, quando estamos fazendo questões, que a OAB geralmente divide essa questão em duas fases, uma de direito material e uma de direito processual. E aqui percebam que não é diferente, né? Porque nós temos alguma coisa de direito processual e alguma de direito material que vocês devem argumentar. Então, sugiro a vocês que passem lá pelo artigo do crime, né? Passe um pouco adiante, volte. Está falando de ação penal aqui, temos que relembrar quais os tipos de ação penal, né? E assim por diante. Mas eu não vou me alongar nos comentários agora, porque vocês têm 30 minutos para resolver essa questão do João e nós voltamos em seguida com a correção, ok? Então, até breve! Olá, pessoal, de volta aqui com vocês para a resolução da nossa questão, né? Mais uma que vocês com certeza conseguiram resolver aí com uma certa facilidade, tenho certeza disso. E com o treino, doutores e doutoras, tudo vai ficando mais fácil. Nós temos que realmente treinar muito, nos familiarizarmos com o estilo de prova e com aquilo que a OAB costuma pedir. E é só com muito treino, muito empenho, muita dedicação que nós vamos conseguir chegar lá na aprovação. Então, aqui o propósito desse curso é esse, é trazer para vocês a prática, trazer como a dificuldade que a gente vai encontrar realmente no dia da prova, não é verdade? Então, é muito bacana, eu me sinto muito feliz em fazer um curso desse jeito, porque eu estou aqui em São Paulo, né, moro em São Paulo, capital, e eu costumo ir na frente da prova, né, lá do local de prova, então eu encontro com bastante colegas, muitos amigos lá, que estão indo prestar o exame, e é muito gratificante, sabe, quando o aluno sai lá de dentro e fala, ô professor, caiu uma questão daquela que o senhor falou e eu consegui resolver, é muito bom. E a gente só consegue isso na prática, com a prática, né, com muito exercício, e é isso que eu procuro fazer com vocês aqui, e eu tenho certeza, doutores, que vocês serão aprovados nesse exame. E já deixo uma dica aqui, poxa pessoal, indiquem para o seu colega que está fazendo a prova, porque a gente sabe da dificuldade, inclusive financeira, eu passei por isso também, né, do estudante de direito, às vezes não tem sequer o dinheiro para pagar a inscrição do exame da ordem, né? Quem dirá para pagar cursos aí famosos, cursinhos, para poder estudar. E o nosso aqui é inteiramente grátis, né? Totalmente de graça. Você tem um curso praticamente completo, que trata de muita doutrina, muito artigo de lei, mas trata muito também da prática, do que vocês vão enfrentar lá no dia da prova. Então repassem, indique para o seu colega, fala para se inscrever no canal, a gente está sempre colocando alguma novidade, isso é justamente para ajudar vocês naquilo que eu posso, retribuir para vocês o que eu tive e a experiência que eu tenho hoje. Isso é muito importante, é muito gratificante para nós, perfeito? Então indiquem, fala para entrar no canal, se inscreva. Se gostar, deixa um sininho lá, ajuda a gente. Mas passem, divulguem, é muito importante para nós, perfeito? Então vamos lá agora para a nossa resolução da segunda questão. E aqui eu já devo falar para vocês ficarem atentos nessa questão ao prazo para oferecimento da denúncia, né? Porque lá na questão A dizia que o Ministério Público já estava com esse inquérito policial, inclusive relatado há mais de 90 dias, sem fazer absolutamente nada. Então, olha só as considerações que eu coloquei para vocês aqui no slide. Olha lá. Ficar atento ao prazo para oferecimento da denúncia. E olha o artigo 46, né, do CPP. Olha só, desculpe, eu não coloquei aqui. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias,
contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, conforme o artigo 16, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Tá? E temos mais, olha lá, o artigo 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Percebam vocês, olha só, que questão dada, né? Porque o próprio enunciado já falou que o Ministério Público foi inerte, que o Ministério Público está com esse inquérito policial relatado na mesa há mais de 90 dias e não tomou nenhuma providência. E você, como vítima, não pode deixar dessa maneira, deixar com que isso permaneça. Por quê? Porque existem institutos que te dão condição de prosseguir com essa ação. E nós vimos lá nas aulas anteriores que nós temos a ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada à representação, ação penal privada, lá dos crimes contra a honra, né, já vimos isso, mas temos também a ação penal pública, privada subsidiária da pública, quando o Ministério Público se mantém inerte, e esse era o caso aqui dessa questão. O Ministério Público já está há 90 dias com esse inquérito parado na mesa e não fez nada. Então, aqui você teria que apresentar uma queixa crime subsidiária da ação penal, né? Ou seja, você toma a frente fazendo o papel do Ministério Público. Vamos lá, então, seguindo, olha só. Com relação ao item B, extorsão mediante sequestro, tá? Artigo 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Então, percebam, olha só que questão fácil também, né? Porque falava qual é a capitulação, qual é o crime que deveria ser imputado lá ao João pela prática daquela conduta de pegar a criança. E aqui você teria que passar lá pelo artigo 159, mas ir um pouco adiante, porque não era só isso, não é verdade? Porque tinha uma peculiaridade nesse problema, e a gente sempre precisa ficar atento às datas, né, e idade. Então percebam que a menina era menor de 18 anos, ela tinha 11, né, e isso tem uma consequência na própria lei, e você deveria, então, passar um pouco adiante, e não muito, né, no próprio artigo do crime. E olha só, dá uma olhadinha. Reclusão de 8 a 15 anos, né, no sequestro simples, e o parágrafo 1º, que fala assim, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, reclusão de 12 a 20 anos. Foi o caso aqui, você na qualidade de vítima, né, foi uma criança que foi sequestrada, embora não passasse as 24 horas, que diz que foi logo em seguida, né, mas ela era menor de 18 anos, então existe essa agravante aí, né, do parágrafo 1º do artigo 159, era isso, portanto, que você deveria argumentar. Percebam, doutores, não é difícil, basta a gente ter um pouquinho de atenção, basta a gente ter tranquilidade. E como eu disse a vocês, se vocês fizerem o treino, né, fizer a peça processual, conseguir fazer essa peça em 2 horas e meia, tendo meia hora para cada questão, é perfeitamente possível descobrir isso. Percebam que não é tão difícil. A OAB não te exige tanto assim, né? Então, basta ter tranquilidade e um pouquinho de tempo que vocês vão conseguir resolver sem problema nenhum.
Tá? Vamos lá para o padrão de resposta dessa questão, então, e depois veremos a pontuação que foi atribuída a cada item, perfeito? Seguindo lá, então, olha só. Padrão de resposta. Do item A. A medida a ser adotada pela família de Clara e seus advogados é a apresentação de queixa substitutiva da denúncia, dando início à ação penal privada subsidiária da pública. Sem dúvida, o crime a ser imputado a João é de ação penal pública incondicionada, de modo que, em princípio, caberia ao Ministério Público oferecer a denúncia. Todavia, de acordo com o que consta no enunciado, houve omissão por parte do Ministério Público. Tendo em vista que, recebido o inquérito com relatório final de indiciamento de João, o parquê se manteve inerte, não oferecendo denúncia, requerendo o arquivamento ou solicitando diligências. Assim, diante da omissão do Ministério Público, será admitida ação privada subsidiária da pública, nos termos do artigo 29 do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso 59 da Constituição, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la ou oferecer denúncia substitutiva. Perfeito? Então, olha só, já está lá no Código, né? No artigo 29 do Código de Processo Penal, essa situação era bem simples, tá? Não te exigia muito. E vamos lá para B. O crime a ser imputado a João é distorção mediante sequestro qualificada, né? Nos termos do artigo 159, parágrafo 1º do Código Penal, tendo em vista que João sequestrou Clara, criança de 11 anos, restringindo sua liberdade com a clara intenção de obter para si ou para outra vantagem econômica indevida como condição para o resgate. Perfeito, doutores? Olha só, ficou bacana, né? Ficou mais fácil de a gente resolver essas questões. Como eu disse a vocês, você deve passar lá pelo artigo do crime, ir um pouquinho além, né? Dar uma olhadinha no título num todo, né? Ver as considerações finais lá no final do capítulo, né? Para você se inteirar. E sem esquecer, repito a vocês, de passar pelas remissões que o seu Vadmecum faz. Teremos aqui, ainda hoje, nessa aula, situações de questões que a resposta estava numa súmula e não estava no artigo de lei. E aí você fica batendo ali no artigo, não consegue responder, e se você olhar a remissão do seu Vadmecum, você vai direto ao ponto e o seu ponto está garantido. Perfeito? Vamos ver então como que ficou a distribuição de pontos dessa questão e, da mesma maneira, seguimos para a próxima. Perfeito? Vamos lá então. Olha só, item A. Caberia à família de Clara dar início à ação penal privada subsidiária da pública ou oferecer queixa substitutiva da denúncia. Olha só, doutores, 0,40. 0,40. Diante da omissão do Ministério Público, 0,15. Aqui é um ponto dado, é um ponto que você não deixaria passar. Por quê? Porque você, na própria argumentação, teria que dizer que você está oferecendo uma queixa substitutiva da denúncia ou uma ação penal privada subsidiária da pública, porque o Ministério Público foi inerte, foi omisso. Então, aqui, o seu ponto já estaria garantido. E de citar o artigo de lei, né, o artigo 29 do CPP, você já receberia mais 0,10. Então, aqui, pela própria dinâmica da resposta, não teria como você deixar de ter a pontuação total nesse sentido, perfeito? Então, aqui, resolvida a questão no item A. Vamos para o item B, então. Extorsão mediante sequestro, 0,35. Presente a qualificadora pelo fato de a vítima ser menor de 18 anos, 0,15. E aqui você ia fundamentar nos termos do parágrafo 1º, lá do artigo 159, recebendo mais 0,10. Então, percebam, você descobriu qual era o crime, você já vai lá argumentar que esse crime tem que ser imputado de acordo com o parágrafo 1º, né, porque a vítima era menor de 18 anos, tinha menos de 18 anos. Então percebam que você, na própria argumentação, você construiu toda a pontuação necessária para
a questão proposta, perfeito? Então, agora, seguindo, não acabou não, tem mais, viu, doutores? Para a próxima questão, olha só. Essa é muito boa, muito bacana. Carlos, 50 anos, foi condenado de maneira definitiva pela prática de crime de roubo ao cumprimento de 4 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, em razão das peculiaridades do caso, apesar de, naquele momento, ser primário. Após o cumprimento de 3 anos e 10 dias de pena aplicada, considerando o período de prisão provisória, Carlos veio a praticar falta grave, em 10 de 3 de 2015, dentro do estabelecimento prisional, sendo que, no mesmo dia, empreendeu fuga. Após o processo administrativo disciplinar, inclusive com participação da defesa técnica de Carlos, foi reconhecida a falta grave. Tá? Seguindo. O juiz da execução penal, em procedimento regular, ainda no ano de 2015, confirmou o reconhecimento da prática de falta grave e determinou o reinício do prazo para obtenção do livramento condicional. Por falhas cartorárias, a defesa técnica de Carlos somente foi intimada à decisão em 14 de 3 de 2018. Com a intimação, Carlos, que nunca mais foi localizado para o cumprimento do restante da pena, apesar do mandado de prisão em aberto, procura seu advogado. Indaga sobre as medidas cabíveis, esclarecendo que, de fato, houve prática de falta grave, mas assegurando estar ressocializado e que nunca mais se envolveu com prática de crimes. Considerando apenas as informações narradas na condição de advogado de Carlos, responda aos itens a seguir. Em sede de agravo à execução, qual argumento deverá ser apresentado para combater o mérito da decisão do magistrado? Como eu disse a vocês, olha só, direito material, né? Por meio de habeas corpus, qual argumento de direito material poderá ser apresentado para evitar a execução do restante da pena de Carlos? Justifique, né? Então, olha só, doutores e doutoras, aqui tem um ponto também muito importante. Como nós passamos para vocês nas aulas anteriores, nós precisamos fazer uma linha do tempo. Nós precisamos nos localizar, saber em qual terreno estamos pisando, né? Então, é muito importante que você faça os momentos processuais. E aqui, olha só, uma questão peculiar. Uma questão que você não vai falar lá a princípio, de Código Penal, processo penal, você não vai buscar a sua resposta diretamente aí. Porque você, pela análise do momento processual, você viu que o Carlos já foi condenado definitivamente, foi condenado a 4 anos no regime semiaberto, já estava cumprindo pena, cumpriu 3 anos e 10 dias, né? Praticou falta grave, e aí já vem lá na questão de direito processual, a questão A, já dizendo de plano, em sede de agravo de execução. Isso quer dizer o quê? Que você já está falando em cumprimento de pena, que você já teve trânsito em julgado, que você, tudo o que poderia tomar de medida anterior ao trânsito em julgado, não cabe mais nada. Você já eliminou os 3 momentos anteriores. E você está lá no momento 4. E no momento 4 falando o quê? Falando em sede de agravo em execução, porque o juiz já deu uma decisão. Então percebam que já te facilitou muito a vida, muito a vida. E nós estamos falando de falta grave, estamos falando que ele fugiu, nunca mais foi localizado, né? E que o juiz determinou o reinício do prazo para o livramento condicional. Perfeito? Então, vejam bem, você vai ter que ir lá na LEP, né? Vamos analisar a LEP para ver o que vai constar lá e o que você pode argumentar em favor do seu cliente. Então, fica a dica, dá uma olhada na LEP, vê alguma coisa de direito material, direito processual e daqui a pouquinho, em seguida, nós voltamos com a correção desse exercício. Até logo.
Olá, tudo bem, pessoal? Novamente aqui com vocês, hein? Passa rápido, né? Mas eu tenho certeza que vocês já estão com a questão do Carlos aí completamente resolvida, tiraram pontuação máxima, e se cair uma dessa na prova, com certeza vocês estarão nadando de braçada, né? Não terão problema nenhum e a aprovação é certa, né? E o que aconteceu então lá com o Carlos, doutores e doutoras? Como que vocês resolveram essa questão, né? Vamos fazer a correção, vamos ver como que ficou isso aí. Eu vou colocar algumas considerações primeiro e depois a gente vai lá para a efetiva resolução das alíneas A e B, perfeito? Seguindo, então, vamos lá para os slides, olha só. Ficar atento às datas, tá? Esse é um problema que trazia bastante datas para você e você deve se atentar a isso. Você tem uma folha de rascunho que você pode anotar tudo, né, do seu lado ali da sua prova e você deve usá-la, né? Ela é muito benéfica para você. Então, olha lá, condenação do Carlos foi de 4 anos e nós precisamos partir dessa premissa. Ele foi condenado a 4 anos de reclusão e estava cumprindo pena. Ele cumpriu 3 anos e 10 dias de pena. Perfeito? Isso quer dizer o quê? Que falta menos de 1 ano de cumprimento de pena, quando ocorreu a prática da falta grave e a fuga. Ou seja, ele tinha menos de 1 ano para cumprir de pena. Perfeito? Isso anotado aí no seu rascunho, hein? Olha lá. Reconhecimento da falta grave foi lá em 10/3/2015. Perfeito? E decisão do juiz em 2015 ainda. Reconheceu a falta grave e determinou o reinício do prazo para obtenção do livramento condicional, né? Percebam que esse problema tem bastante datas. Defesa foi intimada em 14/3/2018. Doutores e doutoras, sempre que vocês tiverem um problema que fale muito datas, tá? Traga para vocês muitas datas, desconfiem de plano, tá? Porque alguma coisa está relacionada aí com uma possível prescrição. Então, sempre que tiver muita data, você se atente e faça do jeito que eu fiz aí no slide para vocês. Anotem no seu rascunho todas as datas importantes. Condenação, cumprimento de pena, quando foi reconhecida a falta grave, quando se deu a decisão do juiz e quando a defesa foi intimada, tá? Isso vai te facilitar muito, tá? E agora vamos ver como ficou a resposta. Item A, olha lá. De acordo com o artigo 118, inciso 1, da Lei 7.210, a prática de falta grave enseja a regressão de regime, tá? Mas percebam que aqui não fala nada de livramento condicional. Então, você, se analisar o artigo 118, inciso 1 da LEP, fala que a falta grave enseja a regressão de regime, mas ela não faz nenhuma menção a livramento condicional. Seguindo. E o assunto aqui é o livramento condicional. Percebam. O problema trouxe para vocês que o juiz determinou a recontagem do prazo para o livramento condicional. E você tem aqui, lá de acordo com o artigo 118, inciso 1 da LEP, que a falta grave pode ensejar a regressão de regime, mas não fala nada de livramento condicional. E aí você, aluno, ficou perdido, falou, meu Deus, onde que eu vou encontrar essa resposta? Se o assunto é livramento condicional, nós temos que ir lá no artigo do livramento condicional. E lá no artigo do livramento é o artigo 131, né? 131 da LEP. Então nós vamos ver qual é o artigo de lei do assunto que o problema está tratando. Olha só, vou dar uma passada aqui para vocês. Artigo 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário. Ok? Perfeito? Então percebam, nós vamos falar lá do livramento condicional do artigo 131 para frente. É o título do assunto que está sendo cobrado na questão. Perfeito? Anotaram?
E agora eu disse a vocês que às vezes a resposta não está no texto de lei e que você pode garantir a sua aprovação nas remissões. Olhe no seu artigo, no seu vade-mecum, aí no artigo 131, tá? Pode abrir, não tem problema nenhum, a gente espera um pouquinho. Vá no artigo 131 da LEP, do seu vade-mecum, e veja se tem uma remissão à súmula 441 do STJ. Com certeza o seu vade-mecum vai estar indicando a súmula 441, tá? E o que diz a súmula 441? É exatamente a resposta da sua questão. Olha lá. Remissão à súmula 441. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Perceberam o que eu digo a vocês? Que vocês devem sempre anotar as referências, né, as remissões aí de cada artigo, porque a sua resposta da questão pode estar numa remissão dessa e o vade-mecum vai trabalhar ao seu favor, vai te ajudar, tá? Então, como eu disse, já deixem aí anotado que pode cair para vocês, deixa aí no seu artigo 131 anotado a súmula 441. Nós vamos ter aulas de súmulas, não se preocupem, para fazer a anotação do nosso vade-mecum, mas já deixem essa anotada, perfeito? Então, vamos seguindo para o item B. Olha lá. Aqui eu repeti, porque é importante, né? Tudo aquilo que a gente já tinha visto no item A. Olha lá. Ficar atento às datas, quando foi a condenação, quanto tempo de pena ele cumpriu, né, quando foi o reconhecimento e a fuga, né, e a decisão do juiz intimada à defesa. Tá? Então, essas datas eram importantes, eu mantive aqui no slide para a gente responder a questão B. Olha só. O artigo 109, né, que fala da prescrição, artigo 109 do Código Penal. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo disposto no parágrafo 1º do artigo 110 desse Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se. Item 6, né? Inciso 6. Em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Tá? Então, está aqui no artigo 109, que fala a prescrição, inciso 6, dizendo que prescreve em 3 anos se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Será que é o caso aqui do nosso problema? Vamos verificar? Olha só o artigo 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifique-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 o condenado a reincidente. Tá? Então, aqui, nós estamos diante da PPE, pretensão punitiva executória. Já tivemos trânsito em julgado, né, doutores? Então, regula-se pelo restante da pena, pela pena aplicada. Olha lá, artigo 112. No caso do artigo 110 desse Código, a prescrição começa a correr no dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se a pena. E é o nosso caso aqui. Ele deve interromper a execução a partir do momento da fuga, né? E deve ser contado, olha lá, no artigo 113. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena, tá? Perfeito? Então, você não vai contar a prescrição aqui pelo tempo total que ele teve de condenação. Já transitou em julgado, a causa interruptiva foi a fuga e o cometimento lá da falta grave, né? E no caso do artigo 113 aqui, que é o caso do problema, está dizendo, no caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. E sendo certo que prescreve em 3 anos, né, com os crimes, né, quando você tem a pena menor de 1 ano,
é o caso aqui do problema, porque a defesa só foi intimada 3 anos depois da decisão do juiz, portanto, está prescrito e está lá, ó, ocorreu a prescrição de acordo com o artigo 107, inciso 4 do Código Penal. E aqui eu sempre lembro a vocês, com relação à prescrição, como eu digo lá na montagem das peças práticas profissionais, que a prescrição, a tabela de prescrição, é a do artigo 109 do Código Penal, né? Então, sempre que você for argumentar prescrição, você deve fazer a sua fundamentação lá no artigo 109, né, dizendo, ó, está prescrito por isso, né? Como no caso aqui, ó, 109, inciso 6, diz que em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano, então estaria prescrito. Isso é fundamentação, né? O pedido, sempre que você for fazer pedido de prescrição, você tem que fundamentar lá no artigo 107, né? Inciso 4 do Código Penal, que lá que fala que extingue a punibilidade se ocorrer a prescrição. Então, fundamentação no artigo 109 e pedido no artigo 107. Perfeito? Sem esquecer de verificar lá o artigo 115, que são as hipóteses de cair a prescrição pela metade. Perfeito? Então, vamos agora lá para o padrão de respostas, ver como que ficou isso de acordo com o entendimento da OAB, né, e depois veremos a pontuação que foi dada para cada item. Perfeito? Vamos lá? Olha só. Padrão de resposta, espelho de correção. No item A, o argumento a ser apresentado pela defesa técnica de Carlos é no sentido de que a prática de falta grave não gera o reinício do prazo de contagem ao livramento condicional. Narra o enunciado que Carlos, quando no cumprimento da sua pena, praticou falta grave no interior do estabelecimento penitenciário. De acordo com o artigo 118, inciso 1 da Lei 7.210 de 84, a LEP, a prática de falta grave enseja a regressão de regime. Todavia, a Lei de Execução Penal não prevê, como consequência da prática de falta grave, o reinício do prazo para a obtenção do livramento condicional, sendo certo que a execução penal também está sujeita ao princípio da legalidade. Dessa forma equivocada a decisão do magistrado de determinar a interrupção do prazo para obtenção do livramento condicional nos termos da súmula 441 do STJ. Tá? Isso a linha A. A linha B. Sem prejuízo, a defesa técnica de Carlos, de imediato, por meio de habeas corpus, poderia buscar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória para evitar a execução do restante da pena privativa de liberdade. Isso porque o prazo da prescrição da pretensão executória, quando há início do cumprimento da pena, inicia-se quando da interrupção desse cumprimento, conforme o artigo 112, inciso 2 do Código Penal, que ocorreu em 10 de 3 de 2015. Ademais, o prazo prescricional deverá ser contado considerando a pena que resta a ser cumprida e não a aplicada, nos termos do artigo 113 do Código Penal. No caso, restava menos de 1 ano de pena a ser cumprida, de modo que, na forma do artigo 109, inciso 6 do Código Penal, o prazo prescricional da pretensão executória seria de 3 anos, ultrapassado o período de 3 anos desde a interrupção do cumprimento da pena, não sendo narrada qualquer causa interruptiva do prazo, deveria a defesa buscar o reconhecimento da perda do Estado do direito de executar o restante da pena imposta. Exatamente como eu passei para vocês anteriormente, né? E vamos ver então como ficou a pontuação dessa questão. Olha lá. Item A. O argumento a ser apresentado é de que a prática de falta grave não gera o reinício da contagem do prazo do livramento condicional. 0,50. E, nos termos da súmula 441 do STJ, mais 0,10. Percebam vocês, doutores e doutoras, façam
toda a argumentação, né? Coloquem a sua resposta e depois você não cita a súmula 441 e fica com 5,90 na prova. Reprovado, porque não atingiu a pontuação 6, por conta de não citar na sua prova a súmula 441 que valia 0,10. Isso é inadmissível, isso você não pode fazer, não deve cometer esse erro. E como eu disse a vocês, sempre ficar atento às remissões do seu vadimédico, porque ele pode te dar a aprovação. Isso vai ficar combinado entre a gente. Vocês vão se atentar sempre, tanto na peça profissional, quanto na resolução das questões, às remissões do seu vadimédico. Perfeito? Seguindo, vamos lá. B. O argumento é de que ocorreu prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso 4 do Código Penal, ou do artigo 110 do Código Penal. Pois, entre a interrupção do cumprimento da pena e a data da manifestação do advogado, foi ultrapassado o prazo de 3 anos, e aí mais 0,15. Perfeito? Então, percebam, não é difícil resolução de questões. Nós vamos treinar mais ainda. Não vou colocar mais uma nessa aula, porque vai ficar muito extensa, mas eu prometo a vocês que volto com resoluções de questões, questões práticas, questões que já caíram, questões que eu formulo, para que a gente possa treinar cada vez mais as questões e você tenha segurança para chegar na prova, para fazer a prova, sabendo que você não depende só da peça profissional, que as questões são importantes e você tem plena capacidade de resolvê-las, né? Então, nessa aula ficamos por aqui. Eu prometo a vocês que trarei mais aulas de questões. Vamos resolver juntos, dessa maneira que eu fiz. Eu acho que é uma metodologia muito eficaz, desde que você siga aquilo que eu oriento a vocês. Não passem de maneira alguma essa aula corrida, tá? Você deve ver o problema, ver a questão e interromper a aula. Tentar resolver o problema e marcar o tempo. E só depois, então, você deve ver a correção. Porque assim você vai treinando, vai se exercitando, vai anotando o que está faltando e os pontos que errou e vai chegar na prova preparado. Perfeito? Então, até a próxima aula. Espero ter contribuído a vocês. Não esqueçam de passar para os seus colegas, amigos que estão aí nessa mesma empreitada, buscando aprovação no exame da ordem, que esse curso é totalmente gratuito. Perfeito? Então, meus amigos, até a próxima.